Vamos ver. Agora sim. Boa noite, meus amigos. Então, iniciamos aí a nossa aula de quarta-feira, modelagem e simulação de processos industriais. Deixa eu dar boa noite aí para a Aline, para a Ana Carolina, para a Cássia, para a Angel, para a Gisele, para o Jair, para a Jussiele, para a Júlia da Rosa, Letícia, Maiane, Marinês, Pamela Batista, Pamela Persson, Rafaela Lopes, Rafaela Nangeli, Valmir, Vanessa e Victória. Sejam bem-vindos. Jair, deixa eu dar vamos dar uma passadinha rápida aqui para responder a tua pergunta. Hoje a gente abre o relatório virtual, tá, Jair? Estão enxergando minha tela aí, né? Sim. Isso, hoje abre o relatório virtual. A postagem do relatório virtual, aqui vai ser a apresentação, tá? Mas a postagem final dele, ó, tem até o dia 20 para fazer, tá? Então, nós vamos ter a aula 20 aqui, que é uma semipresencial. Então, aqui eu vou colocar essa observação aqui, ó. Então, atenção. Aqui, ó. Aula utilizada para fechamento do relatório virtual AP2. Então, o relatório virtual, ele é em grupo de 5 pessoas. Então, vou estar explicando hoje para vocês o que é a atividade, mas ela está dentro do início do segundo trimestre, quando nós falamos lá de CSTR. Então, vai ser bem semelhante dentro daquela atividade, onde eu vou dar um desafio para vocês e vocês vão, em grupo, ter que resolver, grupo aí de 5 pessoas. Então, assim, Jair, então até o dia 20/11 tem esse tempo para finalizar o relatório virtual. Temos aí 17 dias, um pouquinho mais de 15 dias, e a avaliação vai ser no dia 24/11, tá? Então, a avaliação de AP2, valendo 1 ponto. Então, quando fechar o segundo trimestre aqui, nós vamos ter já somado 4 pontos de nota, né, da disciplina. Daí vamos ter na aula 22 a revisão, tá? E a aplicação da semipresencial, né? Daí vai ter mais uma revisão final e a avaliação final prevista para dia 15/12, tá? Então, tipo aqui, essa semipresencial aqui, na realidade, é uma coisa que a gente vai ter que ainda decidir um pouquinho mais próximo, tá? Eu vou fazer a revisão da prova e logo em seguida eu já vou abrir a prova para vocês, porque como a prova caiu bem no período de semipresencial, e o semipresencial no sábado, não posso fazer com que vocês façam a prova no sábado. Então, a gente tem 2 opções, que é ou eu abro a prova dia 1/12, depois da revisão de AP2, tá? de objetivo. Então, ou eu abro dia 1/12 e fecho no dia 4, ou eu abro dia 4 e fecho dia 8. Mas daí, tipo, uma semaninha antes aqui, nessa aula aqui, ó, a gente dá uma discutida ali pela aula 17, então temos mais ainda a aula do dia 10, então lá na 19ª aula, quando a gente já estiver encerrando o conteúdo de AP2, a gente discute, pessoal, o que vocês preferem? Abrir a prova dia 1º e fechar dia 4, ou abrir dia 4 e fechar dia 8. Aí a gente entra nesse acordo, tá? Porque eu preciso dar revisão para vocês, né? Essa revisão ela precisa acontecer antes da avaliação final, né? Então, o ideal, só que assim, eu não posso abrir a avaliação semestral enquanto vocês ainda não finalizaram, né? Então, esses ajustes, até eu não vou poder fechar no dia 8, porque senão eu não posso fazer a revisão para a avaliação final. Então, na realidade, eu tenho que fechar dia 7. Então, tipo, eu abro dia 1º, fecho dia 4, abro dia 4, fecho dia 7. Né? Para quê? Para que a gente possa fazer a prova em tempo hábil. Tá? Então, vão pensando nisso. Tá? Então, a prova vai estar acontecendo, a avaliação semestral, tá, Jair? Que é a que vale 6 pontos. Ela vai estar acontecendo nesse período aqui, ó, de 1º a 8. Tá?
Tranquilo, pessoal? E dia 24 é o objetivo, que é aquilo, abre dia 24, fecha dia 25, né? Então, essa aqui está tranquilo. E a gente ainda tem aqui até o dia 17 para fazer revisão, tudo certinho. Aquela ali vai ser do mesmo estilo da P1, professor? Isso, mesmo estilo. Isso. E algum exercício, assim, um dissertativo isso. Também, né? Uhum. E a avaliação semestral também. A semestral vai ser, na realidade, a soma da AP1 com a AP2. Né? Claro, um olhar mais geral do conteúdo, né? Mas vai ser muito parecida, tá? Não tem novidade, vai ser isso aí. Pergunto aos colegas aí, Pamela, Jair, Jussiane, Vanessa, tranquilo, Marinês, dá para entender o que vai ser aí? Sim. Obrigada, professor. Tá. Está sendo gravado, então aqueles que não puderam entrar no horário também, né, vão poder assistir a gravação. Então, isso é uma coisa que mais aqui pelo dia 10, dia 17, a gente define. Então, a prova ela vai estar acontecendo entre, então, o dia 1º e o dia 8, a avaliação semestral, e né, o AP2 já tem data marcada, abre dia 24, fecha dia 25. Bom, então, hoje a nossa aula 17 já está aberta aqui, né, então o professor já vai revisar aqui. Essa daqui é o relatório virtual. Deixa eu abrir aqui a nossa apresentação da aula de hoje. Opa, não é 16, 17. Então, vamos lá. Então, na aula 16, né, nós tivemos aí o desafio, né, um AP2 valendo 0,2 pontos, onde vocês tinham que obter uma pureza no topo da coluna de destilação, e esse foi o desafio da aula 16, valendo 0,2 pontos. E na aula de hoje, então, a gente vai revisar, nós vamos dar o feedback aí do TDE, enfrentar as mesmas dificuldades que vocês enfrentaram, e vamos também já estar apresentando hoje o relatório virtual como início das atividades. Então, professor, após o feedback, o professor então já vai abrir a disponibilidade de tempo para vocês estarem realizando a prática e, obviamente, gerando os resultados já para que vocês possam, em grupo de 5 pessoas no máximo, daí vocês vão se acertar aí, quem quiser, professor, eu quero fazer individual. Não tem problema, pode ser. O ideal é que vocês usem, né, o grupo aí para se beneficiar e para um ajudar o outro mutuamente, até porque a gente viu aí, né, essa atividade do TDE da aula 16, teve bastante gente reclamando aí do Enzo, então é aquilo, né, infelizmente o Enzo ele dá umas travadinhas e é difícil dizer, mas a gente tem que ter um pouquinho de paciência, repetir, tipo ontem teve gente né, professor, eu não estou conseguindo, beleza, né, vai lá, tem até as 23h59 para tentar, né, e graças a Deus, pelo que eu vi, as pessoas que pediram apoio conseguiram, né, tá atendendo, e eu sei como é, a vida de estudante não é fácil, a gente tem um monte de coisa para fazer, mas a gente opta por fazer 3, 4, 10, 7 cadeiras, né, então, da mesma forma que o professor está se esforçando bastante esse semestre para poder atender todas as 7 disciplinas que eu estou trabalhando, todas as noites, e tendo que me virar de alguma forma para estar trazendo conteúdo para vocês, para estar dando qualidade para vocês. Eu sei que não é fácil, mas vocês também, né, aqueles que optam por fazer um número grande de cadeiras, acabam tendo que ser desafiados, né? Então, faz parte, tá? Mas é aquilo que o professor sempre diz.
Professor, tive um problema, aconteceu isso, aconteceu aquilo, vamos conversar, né? Sempre tem portas abertas. Daqui a pouco a gente já vai abrir aí para o pessoal ficar fazendo relatório virtual. Ah, professor, preciso conversar contigo. Vamos lá, a gente abre uma salinha individual, a gente conversa. O foco jamais é prejudicar o aluno, né? Então, havendo a possibilidade de a gente ajudar, vamos ajudar, né? E se tiver que abrir atividade de novo, a gente abre. Claro, não é justo com quem fez no prazo, então não vai valer a mesma nota, mas sim, professor, eu tenho interesse, quero fazer, quero recuperar, beleza, vamos lá. A gente, com certeza, está aqui disposto a ajudar, tá? Muito bem. Então, parabéns, então. Angel, Gisele, Guilherme, Jussiele, Júlia, né, Natália, Pamela Batista, Pamela Leal, Pamela Martins, Rafaela Naigelli, Renata, Vanessa Cole, Victoria, Yasmin, parabéns, né? Tivemos aí 53% de efetividade. Sei que não foi fácil, sei que vocês se esforçaram e vão ser recompensados por isso. Infelizmente, tivemos aí 47% que não pôde entregar, mas, como eu disse, se tiverem alguma dificuldade, quiserem conversar, estamos aí abertos. O desafio era, então, produzir 2 toneladas de produto com 99,4% da composição da substância 1, partindo de uma alimentação de 1.000 kmol/hora de uma mistura com 65% componente 1. Então, né, era para aplicar o Save As, né, para a gente não perder o arquivo. E daí perguntava, né, quanto tempo de processamento será necessário, né, e o que fazer com o produto de fundo, o bottom do sistema. Então, devido às características, tá? Então, em cima disso, o professor disse, né, que era necessário que vocês, então, apresentassem, né, quais os parâmetros foram alterados. Por exemplo, o feed foi alterado. Então, mostrar a composição também foi alterado. Se alterou pressão, qual foi a pressão? Tudo que vocês alterarem, então, era importante que vocês apresentassem. Então, vamos à execução. Da mesma forma que vocês fizeram, então, o professor também vai estar fazendo. Então, já estamos com ele aqui aberto, né? Então, é aquilo que nós comentamos. É sempre importante correr ele antes, tá? Objetivando, então, certificar de que o arquivo está aberto, está funcionando bem. Na aula passada até a gente fez fizemos uns salvamentos aí e apresentou alguns erros, né? Então, faz parte, infelizmente, mas é o que nós temos aí para oferecer, né? Em termos de forma gratuita, e é uma ferramenta que, conforme relatos na própria aula passada, né, que nós tivemos aí, são atividades que a gente consegue enxergar na indústria e que, de fato, então, tem uma grande similaridade. Então, tá. Então, corremos aqui. Agora eu vou só salvar como. Aula 16. Ô, Sor, tu já tem o resultado ou tu vai descobrir agora? Já tenho, mas eu vou reproduzir com vocês. Ah, tá. Prof, e quem teve algum tipo de problema para entregar o TDE? Não sei se tu tem alguma ideia de como a gente vai poder fazer, se a gente conversa depois sobre. Isso, a gente conversa depois, até para entender, né? E com certeza a gente pode sim estar ajudando aí, aumentando o prazo, só daí vai valer menos, tá? Mas tem como. Não, sem problema, entendo. Tá bom, obrigada.
Olha, ele travou. Tem que mudar. Olha, ele desconfigurou no salvamento, então eu perdi o arquivo. Ou seja, não salvou, tá? Então, vou ter que... Vou fechar ele aqui para não prejudicar. Oi, pode falar? O colega está pedindo para entrar na aula, senhor. Opa, tá bom. Obrigado. Oi, Pamela, tudo bem? Qual delas sou eu? Ah, a Leal que entrou atrasada, mas tudo bem, Pamela Eu também Martins? entrei um pouquinho atrasada, por isso que eu achei que era comigo que estava falando. Mas é que tu estava explicando daí, né? Isso, mas... Deu tempo, conseguiu fazer, né, Pamela? É, mais ou menos, né, senhor? A gente fez o jeito que deu, né? Apanhei um pouco. Obrigado pelo teu empenho aí, viu? Eu sei Obrigada. que não é fácil. Tá. Tá. Primeira coisa, a composição do 1 era 65, né?
Só ver aqui. 65 e 1000. Eu só coloquei as condições iniciais aqui, tá? Então, eu parti dessa alimentação aqui. Então, o que eu fiz aqui? Eu coloquei um feed de 1000 e uma composição de x1 de 0,65. Aí aqui eu já vejo quais os valores. Então, nós temos aqui então temos aqui 50, bem lá embaixo a alimentação. Nós temos aqui número de pratos 60. Então, número de pratos 60. Alimentação está lá no 50. Nós temos aqui a pressão 23,4402. 23,4402. A pressão aqui, ó. Pressão da alimentação. Peraí. Aqui. O senhor não é no feed? Uhum, isso. 20,68. Aqui, ó. Está em quilopascal, 20,26 kPa. Tá, mas esses dados, senhora, a gente precisava colocar? Porque, tipo, eu coloquei só o que eu alterei, o que eu não mexi, eu não coloquei, né? Escrito. Era para colocar, tá? Eu tinha entendido que era para pôr só o que alterasse. Tá, mas tranquilo. O importante é a gente achar o resultado, né? Daí aqui nós tínhamos, ó, tá, aqui as informações de T1, né? Temperatura no topo. Três, dois, 328. A temperatura lá do condensador. E aqui o splitter. Vamos ver como é que está o splitter. Splitter não alteramos, está com 20, tá? E a temperatura de condensação. Trezentos e 18. Perfeito. Então, só para a gente incluir as informações, tá? Então, isso é o que nós temos agora, e vamos ver o que nós tivemos aqui de resultado. Eu já vou dar o primeiro print aqui para o que nós tivemos de resultado. Então, rolando sem alterar nada, ou seja, com as condições de origem, então nós já temos isso aqui em termos de, ó,
temos essa informação aqui, ó. Aqui. Estamos tendo 16,2983 quilomol hora e 97,40 de Z1, composição de 1, né? Então, esse aqui é o fluxo de saída, tá? Bom, ou seja, não atingimos dentro da especificação que a gente precisaria, tá? Então, por exemplo, o que poderia ser feito? Então, uma das coisas que a gente pode fazer para aumentar, né, para purificar a saída de cima é nós aumentarmos o retorno, né? Ou seja, fazer com que o fluxo, a proporção de material que sai e material que retorna para dentro da coluna mude. Então, por exemplo, se eu mudar isso aqui para 40, vou dar um exemplo. Então, alterei aqui, dou OK, salvo. Então, vamos correr de novo. Eu tinha aumentado muito o refluxo para 40, né? Então estava voltando muito para dentro da torre e saindo pouco. Então, vocês viram que a corrida não ocorreu, ou seja, deu um erro de ligação. Porque o Enzo, a programação dele é tudo por equações. Então, cada prato vai ser aplicado uma equação. Então, o resultado, né, da leitura no tempo anterior vai ser derivado, né? Vai ser aplicado na próxima equação, desse resultado vai ser aplicado na próxima, e assim sucessivamente ele vai criando, né, essa série, né, de resultados, tudo baseado em equações. Então, por isso que ele tem esse tempo de processamento. Então, qualquer informação, por exemplo, deu um número negativo, bom, ele considera que deu um erro de ligação e automaticamente a corrida para. Então, o que eu fiz aqui agora? Eu peguei, então, e aumentei o splitter para 30. Então, essa foi a alteração que eu fiz a primeira vez. Então, vamos ver qual foi o resultado. Aqui foi o resultado que eu tive antes. Agora, vamos ver qual vai ser o próximo resultado que ele vai entregar só em a gente ter aumentado o splitter, né, de 20 para 30. Então, a pureza já aumentou para 0,98, 46, 94. Então, isso quer dizer o quê? Que quando eu aumentei o retorno para o topo da coluna, isso fez com que o vapor que estava saindo para o condensador, ou seja, o produto de topo, ele fosse mais purificado. Porém, eu não cheguei ainda na condição ideal. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que buscar uma outra alternativa. Eu poderia continuar tentando dessa forma, tá? Mas uma das opções que eu tinha colocado na semana passada para vocês, que eu acredito que foi a opção que a grande parte da turma, né, deve ter buscado, foi o quê? De tu correr por uma segunda vez, né? Então,
que seria tu simular isso aqui. Por exemplo, se eu permanecer com os dados como estão dessa segunda rodada, eu estou com um refluxo de 30, e daí o que eu tenho? A minha saída de topo passa a ser, então, 11,0385 quilomols, ou seja, está tirando menos produto. Claro, minha pureza aumentou, porém, veja que eu ainda não atingi meu objetivo, né? Eu estou com 98,4% de pureza, então eu preciso de mais 1% de pureza, né? Então, por exemplo, ó, eu posso partir daqui mesmo, dessa mesma condição. O que eu só vou fazer agora? Eu vou estar, então, associando essa segunda, então, ó. Então, o que eu vou colocar aqui, ó? Resultado de topo. Vou botar aqui, ó. Vou numerar e depois isso aqui eu coloco lá para vocês, tá? Aqui, então, foi a minha corrida, que eu fiz a primeira tentativa. Aqui, então, foi corrida tentativa 1, né? Então, a primeira vez que eu corri, gerou esse resultado. Daí eu modifiquei o parâmetro splitter e daí eu consegui uma pureza, né, maior. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou resultado de topo, corrida tentativa 2. Considerando como fit. Então, eu vou pegar esse valor que deu aqui e vou jogar lá no fit. Então, eu vou arredondar isso aqui para aproximadamente 0,98, tá? Para facilitar o... Está muito grande, eu acho, essa pureza aqui para eu tentar essa segunda corrida, que pode ser que eu não tenha produto suficiente para sair, para alimentar essa minha coluna, tá? Então, talvez eu tenha que optar por uma pureza mais baixa de partida, né, para poder fazer um approach melhor na segunda coluna, tá? Mas vamos lá, vamos fazer como vocês fizeram, para que a gente possa aí estar, de fato, né, sentindo aí, ou passando a percepção do que vocês sentiram na pele. Então, vou botar uma aproximação aqui para 11, tá? Para a gente alinhar os valores dentro do que a gente está conversando. E eu vou modificar aqui em cima, tá? Mais uma mudança eu vou fazer aqui. E para 2. Então, tentativa 3, tá? Segunda coluna. O que eu fiz na segunda coluna? Então, estou entrando com 11.
E aqui está entrando 0,98. E aqui eu mudei para 2. Por quê? Porque isso aqui são condições da segunda coluna, tá? Vamos ver se ela vai correr. Porque se eu deixasse o splitter muito alto aqui, não ia chegar produto aqui em cima, entendeu? Então, por isso que eu tive que fazer essa alteração aí. Como está entrando pouco produto no source, na alimentação, eu vou ter que... Então, isso são coisas que... professor, mas como é que eu ia saber, né? Bom, e mesmo assim deu um erro de ligação. Ó. Quase rodou, ó, mas mesmo assim deu um erro de... um problema. Então, aqui, o que aconteceu? Ó? Devido... Ó, foi quase conseguimos, né? Mas, devido à quantidade muito baixa de material entrando e uma pureza muito elevada, eu não consigo eficiência na separação. Minha coluna ela é muito grande, né? Então, eu não consigo inundar os pratos. Falta produto, né? Falta. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa condição aqui... para uma quarta tentativa, então, ó, coluna 1, segunda coluna, então aqui, ó, eu vou escrever primeira coluna, a gente entender em que fase do processo estamos. Essa primeira coluna também ela foi válida para essa condição aqui. E para essa condição aqui, tá? Beleza. Então, aqui foi a primeira coluna, daí a gente teve também a primeira coluna, daí a gente arriscou. Bom, vamos associar a segunda coluna. Então, eu vou pegar o resultado do topo da corrida, tentativa 2, ó, primeira coluna, e vou considerar isso o feed, né, dentro de source. Que daí o que ocorreu? Daí a gente modificou o feed, modificou a pureza de entrada, manteve as condições e modificou o refluxo, né? Para quê? Para garantir que tu tenha produto dentro da coluna. Né? Só que o que aconteceu? A gente teve um erro aqui de ligação, porque não inundou a coluna. Então, vamos para a quarta tentativa na primeira coluna. Então, aqui eu tenho que permanecer com os 1000, tenho que permanecer com 0,65, que é essa condição de partida da primeira coluna. Então, esses valores aqui eu não posso modificar, tá? O resto eu posso, mas esses não. Mas o que eu vou fazer? Eu vou modificar o refluxo, tá? Então, eu vou botar aqui, botar 10, tá? Então, dentro disso aqui, ó, eu estou ainda lá dentro daquele meu material. Deu um erro aqui, vamos ver se ele vai aceitando as alterações que eu estou fazendo. Então, eu vou modificar aqui, vou voltar para o 0,65, 0,35, e volto para os 1000, e ok. E aqui o splitter, eu vou deixar em 10. Ok. Vamos salvar. E vamos fazer com que ele corra. Em tese é para reduzir nossa pureza, né, de saída lá de topo.
Então, vamos ver como é que ficou a nossa saída de topo lá. Então, 0,91 e 31,1965. Então, essa foi a nossa saída. Então, aqui vamos colocar 31. Então, está batendo, né? Então, se a gente reduz o splitter, o que acontece? A pureza baixa. Então, esse tipo de questionamento é possível que ele venha na prova, tá? Então, isso são questões, ENADES, são questões Petrobras, são as questões que vocês vão se deparar, né, com certeza, nos processos avaliativos, tá? Só para a gente alinhar aqui, ó. Qual Então, o questionamento, senhor? O que eu fiz agora, por exemplo, né? O que acontece se eu modifico o splitter da torre, né? E que é o retorno, né, para a coluna, ou seja, o refluxo, né? Então, se eu aumento o refluxo, eu aumento a pureza. Se eu diminuo, diminui a pureza. Foi o que a gente constatou. Oi? Outra uma coisa que eu notei é que dependendo de quanto que aumentava o refluxo, tinha casos que baixava a pureza. Teve um caso que levantou e teve outro caso que ele baixou. Isso é comum? É que eu não me lembro agora se eu já estava com outros parâmetros mexidos. Do valor dos pratos. Isso aí é uma coisa que daí a gente tem que cuidar, né? Também tem que mexer, se tu mexe no número de pratos também muda. Então, por isso que o professor está botando essas âncoras aqui para a gente percebendo, né, o que de fato acontece, tá? Então, é extremamente complexo. O número de variáveis que nós temos aqui é algo que é enorme, tá? Então, depois, por exemplo, aqui, ó, se vocês pegarem aqui, ó, e checar, por exemplo, ó, fazer um cheque de consistência, você tem aqui, ó, número de variáveis, tu tem 3.177 variáveis. Número de equações, 3.163 equações. Número de especificações, tu define 14, e eu só estou apresentando algumas delas ali, né? Então, ó, a quantidade de variáveis, cada uma dessas variáveis vai gerando resultados que vão sendo replicados, né? E isso dentro de uma escala de tempo, né? Porque o processo aqui é dinâmico. Então, se tu muda uma dessas condições, tudo vai mudar, entendeu? Então, tu precisa, né? Por isso que tu muda uma coisa de cada vez. Certo, Gisele? Certo, senhor. Então tá, então ó, eu obtive essa condição aqui nessa quarta tentativa, daí o que eu vou fazer? Ó? O resultado de topo da corrida, tentativa 4, considerando como feed source aqui da... Então, vou pegar essa condição, daí o produto que eu vou ter vai ser esse, e eu vou jogar de novo dentro da coluna e vamos ver o que vai acontecer. Tá? Eu vou aqui para... Tá. Então, tipo assim, aqui eu já cheguei numa condição. Eu vou fazer uma coisa aqui.
Então, aqui eu tenho... Sair dessa aqui... 0,91 e 31. Só pra avisar que se eu cair é por causa do temporal, porque aqui é muita chuva. Meu Deus. Tu tá onde? Charqueadas. Puxa vida. Trancou de novo aqui. Vamos ver aqui se esse aqui corre. Então, é aquilo, né? Tipo, travou aqui, daí vocês estão vendo que eu estou tentando abrir e ele não está respondendo. Então, o que eu vou fazer? Como eu já gerei uns resultados, aqueles resultados eu guardo eles comigo, anoto, tá? E daí, se eu tiver que salvar como de novo, eu vou ter que salvar. Então, infelizmente, faz parte da nossa experiência, certo, pessoal? Então, vamos ver se ele vai... Olha, ele não está correndo. Ó. Então... Isso a gente super entende, só porque a gente passou Exato. horas acontecendo isso. Perfeito. Então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir de novo o arquivo novo aqui, ó. Tá? Esse aqui, então, é o original. Aí, ele, em princípio, ele não tem erros. Eu boto ele a correr. E ele corre, claro, está na condição original dele, né? E esses daqui, esses velhinhos aqui, não adianta nem mais. Vou cancelar eles aqui, ficou um aqui ainda de erro. Tá, pessoal? Então, a linha é esta. Tá? Infelizmente... é dessa forma. Ah, professor, mas que coisa mais chata, que coisa mais isso, que coisa mais aquilo. Bom, pessoal. Então, assim, se vocês tiverem uma outra ferramenta para apresentar que seja mais acessível, tá? E que tenha uma performance semelhante, o professor está totalmente aberto, tá? Então, assim, não é só vocês que utilizam. Então, se a gente for olhar URGS, USP, Unicamp, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, ou seja, qualquer universidade, curso de modelagem, engenharia, trabalha com essa ferramenta, por ser uma ferramenta de acesso free, gratuita, né, e ser baseada em equações. Então, não tem um modelinho fechado, consegue enxergar tudo o que está acontecendo
né, matematicamente falando. Né? Obviamente que se o cara é complexo, sim, é complexo, né? Mas à medida que tu fores evoluindo, né, no teu estudo de engenharia química, tu consegue, né, com certeza, evoluir, né, em termos de conhecimento, né, em termos de entendimento. Por quê? Porque tu consegue acessar, ela não é bloqueada, os códigos são abertos, então é algo que facilita. Então tá, primeiro eu já fiz, agora eu vou para aquela quarta tentativa, então é 0,91. Antes disso, 65. antes disso, deixa eu salvar como. Não, porque daí se der erro no original, daí ferrou, entendeu? Aí tu faz que nem eu fiz, reinstala de novo. Exatamente, daí reinstala de novo, porque daí não tem outra opção, né? Tu perdeu o arquivo. Tá. Ok, vamos só ver se vai. Perfeito. Tá, então, bota aqui. Ó, ele apresentou um erro, ele não apresentou resultado. Aqui. Deu erro. Que eu já alterei 50-50. O splitter eu vou deixar a mesma coisa, 10.
Aqui, ó. Deu o que que aconteceu, né? Eu diminuí o número de pratos, olha como é que ficou a pureza lá em cima, ó. 0,86. Certo? Então, ó, não foi positivo, porque eu estou com uma segunda coluna, não deu erro, não deu erro, porém, o que que aconteceu com o meu, com a minha pureza? Ela baixou. Daí, Gisele, talvez tenha sido isso que tu tenha feito, tá? Não sei se tu chegou a fazer, alterar o número de pratos. Sim, eu alterei isso. Então, assim, ó, permaneceu praticamente a mesma saída ali, tu entendeu? Ó, tu estava entrando com 31, tá? Tu estava entrando com 31, segunda coluna, e, claro, daí tu diminuiu para 50 e tu obteve 0,86. 86, 37. Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Tu entrou com 31, 0,91 e baixou, né? Aqui. Esse aqui já tinha, né? 0,60. Botei a alimentação embaixo aqui agora, né? Ou seja, a alimentação está entrando junto com o fundo. Antes estava entrando nos 50, né, de 60 pratos. Daí eu fiz uma tentativa de 50 entrando nos 50, ou seja, diminuiu o número de pratos. E a pureza baixou. Vamos ver o que vai acontecer agora. Olha aqui, ó, tá dando, permanece dando baixo. 86. Tipo, a saída tá pior que a entrada, ó. Vou manter aqui, vou tentar colocar uns 30 aqui. Oitava tentativa. Vou alterar aqui no splitter. Tá 30 aqui. Isso, né? Mantive 60, 60, botei 30 e não modifiquei mais nada, porque essa é a segunda coluna. Ó, deu erro aqui, ó.
Tá 20. Ok. Ó, 0,9586 melhorou um pouco a pureza, mas ainda não atingimos o nosso objetivo. Vamos mudar o número de pratos aqui, o que vai rolar. Deu erro também de novo. De cara ele deu erro.
Deu erro de novo aqui. Então, o que acontece? Vocês viram que a gente vai alterando e vai modificando até que a gente chegue. Tá? Então, agora eu vou apresentar para vocês as condições aí que a gente teve, né, o melhor resultado.
Eu estou reproduzindo a condição que eu obtive o resultado, tá, pessoal? E quanto tempo o senhor passou raiva para achar o resultado, professor? Porque não foi fácil isso aí, hein? Não. É que aquilo tu tem que ir mudando um parâmetro de cada vez e acompanhando, né, identificando a lógica do negócio. Mas é uma oportunidade ímpar, né? A gente não tem a oportunidade de ter uma coluna ou trabalhar com uma coluna, como alguns alunos que a gente sabe que tem. Tu vê, eu estava tentando fazer alimentação no prato 60-60, mudei aqui para 5 pratos acima, né? Então já consegui rodar, né? Já obtendo, né, o objetivo, que foi aqui, ó, 99,46, né? 99,5 aproximadamente. Então, e qual foi as condições que a gente colocou? As condições foi exatamente, né, a gente teve que, eu tive uma pureza menor de largada, né, ou seja, eu estava com essa pureza muito elevada saindo da primeira coluna, não fica legal o resultado, que foi essas primeiras tentativas que a gente teve aqui, ó. A primeira coluna, tirando com uma pureza na ordem de 0,91, falta produto para te preencher a coluna. Daí tu não consegue, dentro dos parâmetros que a gente estava tentando, obter o resultado. Não estou dizendo que tu não consiga. Daqui a pouco tu vai diminuindo o número de pratos, vai diminuindo, né, a alimentação, tu vai num número grande de tentativas e erros e tu pode conseguir obter o resultado. Mas então, primeiro passo, né, foi a gente, então, ter uma pureza um pouco menor de Z1, né, tu parte de 0,65 e obtém um 0,71, que foi o valor que eu defini, que é o 0,73 de alimentação, 60 pratos, uma alimentação de 50 no prato 55 e uma razão de refluxo de 140. Claro, a saída do meu produto foi 2,45 kmols hora, né? Então, isso foi baixo, extremamente baixa a saída, tá? Então, o que eu vou fazer agora? Vou reproduzir novamente o processo 1, o processo 2, agora a gente viu que com essa alimentação bateu, e eu vou só colocar aqui as tentativas certinho. Então, aqui deu erro, aqui também deu erro. Então, aqui deu erro. Alguém falou alguma coisa? Eu quero perguntar, senhor. Pode perguntar. Aí tu encontrou uma pureza de 99,5, né? Isso. Tá, o objetivo era 99,4. No meu caso, eu encontrei 99,3. Vai ser considerado, então, como certo? Ah, não, pessoal, não esquentem a cabeça. Claro que vai, né? O objetivo é o cara tentar, entendeu? Então, tu vai estar mandando produto fora de especificação, isso não é legal, né? Mas totalmente entendo, né? Não é fácil, mas o objetivo era esse, vocês verem que se tu for alterando, é possível tu ter uma condição diferente, entendeu? Eu vou tentar aqui, ó, eu vou reproduzir a primeira coluna para obter uma pureza de 73 de saída, tá? Porque a segunda coluna eu já acertei, tá? Então, deixa eu só fazer uma coisinha aqui. Então, aqui vai ser, sei lá, vou botar um X aqui, que depois a gente define. Então, eu preciso entrar aqui com 41, mais ou menos. O que eu defini ali, ó, 41,6. Um F de 0,73, 60 pratos, a alimentação no prato 55 e uma razão de refluxo de 140.
Aí a gente teve uma pureza, que é essa daqui, ó. Foi acima do que a gente especificou, tá? Aqui vai dar 2, porque essa informação eu vou precisar depois para poder fazer os cálculos, né, de tempo de processamento, né? 0,99,5, tá? Aproximadamente, ali, deu 46. Então, aqui foi ok, a gente atingiu para a segunda. Agora, eu preciso bater essas informações de entrada de torre, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer essa corrida de novo para a primeira coluna. Tá? Deixa eu já colocar o produto de fundo, ó, porque é aquilo, né? Eu estou com a informação agora aqui, mas eu posso perder depois. Então, se tu olhar, esse aqui é o fundo. Esse aqui é o fundo da coluna. Esse aqui é o topo. Zero 0,68. Daí a gente vai começar a pensar, né? Pô, 0,68, mas qual era a alimentação que eu tinha lá na primeira, né? 0,65, ou seja, a saída do fundo da segunda coluna, né, que é o fundo aqui, ó, está muito próximo à composição de entrada da primeira, né? Claro, é só fazer um ajuste de concentração, baixar de 0,68 para 0,65 para que a gente possa estar especificando, tá? Deixa eu agora aqui modificar isso aqui para 40-40, tá? Então, vejam, eu vou correr de novo a primeira, porque eu já acertei a condição da segunda. Então, eu tenho que chegar nesses valores aqui. Aqui eu tenho que modificar o abastecimento agora, que então aqui muda para 1000. Aqui para 0,65. 0,35. Eu vou diminuir os pratos para 40. 40. Vou baixar aqui para 20. Estão me ouvindo aí, pessoal? Tudo tranquilo? Sim. Tá. Então, estou ajustando de novo aqui, né, para tentar chegar mais próximo possível dessa composição que eu ajustei aqui, ó. O que eu tirei aqui? Ó, 16,096. Muito alto. Então, vamos botar... Deixa aqui. Vamos só mexer no splitter. Vamos botar 2 aqui. Tá. 2. Então, vamos fazer um intervalinho,
tá? Daí depois do intervalo, o professor explica para vocês aí o TDE, que o TDE não, relatório virtual, né? E daí essa apresentação aqui, com a gravação, depois o professor vai disponibilizar lá para vocês no aula, tá? Vamos ver como é que sai aqui. Ó, ou seja, agora a gente conseguiu ter 0,73, 0,27, tá? E 115, tá? De produto saindo ali em cima, tá? Então, tá muito produto saindo. Vamos baixar um pouquinho mais. Vamos botar um refluxo aqui de 5. Vamos salvar. Então, o que eu fiz aqui? Aqui, então, 40, 40. Estou com 5 aqui. Resumir, senão tudo que a gente vai vamos ficar, vou encher de slides aqui. Vamos parar um pouquinho aqui. Tu viu ali, já aumentou, né? Então, uns 3 aqui. Nossa, senhora, eu coloquei 45 no meu. De aqui? Sim. Pode ser. Mas tu fez uma corrida só na primeira, na segunda? Ah, foi assim muito na sorte que na terceira corrida deu 99,3. Tá, mas daí tu conseguiu tirar a pureza uma vez só, isso? Tu não fez uma coluna entregando para outra? Não. Ou tu fez em 2 estágios? Em um estágio só tu fez? Eu fiz só um estágio, fui colocando os valores ali, chutei os valores dos pratos, mais ou menos, porque eu vi que se ficasse diminuindo ali, deixa eu ver qual que era. No refluxo, ele ficava diminuindo lá. Aí eu aumentei e aumentei nos pratos lá depois. Olha aqui, ó. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tirei isso aqui. Tirei isso aqui, ó. Aproximadamente o que está entrando aqui, ó. Só reproduzir. Então, aqui, ó. Eu estou tirando 86,33. Estou tirando aqui 0,75. 0,75, tá? Então, um exemplo aqui. Aí agora aqui, então esse aqui foi a 13ª, tá? 40, 40. E o refluxo, deixa eu só ver quanto que eu coloquei de refluxo aqui. Eu botei 3. Deixa eu só botar 3 aqui, tá? Deu tudo certo aqui. Deixa eu ver isso. Deu 40, 40, ok. Beleza. E o que saiu de fundo aqui, só para a gente já bater. Então, aqui, tá. Então, esse aqui é o topo. Fundo. E aqui vai dar 913 com 0,64. Tá? Então, isso aqui, primeira coluna. Então, agora vamos só ajustar para a segunda coluna, pegar essa saída aqui de 86,33. Aqui 86. 0,75.
Aqui 0,25. Tem quantas colunas aqui? Então, aqui vai dar 6. 5. Vamos lá. 8, 6, 7, 5. Ok. Daí aqui, quantas colunas vai ter que ser? 60. Não. Aqui é 55 e aqui é 60. Vamos botar mais de 140. Só confirmar. Então, dá 75, beleza, 650 e 140. 14ª. 13ª, 14ª. Ah, professor, fiz em uma corrida só e deu certo. Show! Dava para fazer também. Aqui eu estou mostrando só uma forma diferente de fazer, né? Como de praxe, o professor gosta de complicar um pouquinho, né? Mas, com certeza, se conseguiu numa corrida só, beleza. Né? Eu não sei qual foi o teu rendimento final aí, Juscelia. Quantos quilomols tu teve por hora? 6 e alguma coisa. Tá, 6 quilomol, mais ou menos, né? E a pureza 0,993, isso? Isso, senhor. Tá, show. Não, Vamos ver na aqui verdade, daqui a pouco. Desculpa. Foi, na verdade, o tempo de processamento, né? Que deu 6,40 horas. Ah, tá, 6,40 horas. Tá, mas e em termos de... Tá, 6,40 horas, ok, entendi. Daí tem que ver o rendimento. Aqui, ó, aumentou até um pouquinho a pureza. Deu, tipo, entrando com aquela quantidade, eu obtive aqui os mesmos 2,85, uma pureza um pouquinho até mais elevada. Então, isso daqui, por exemplo, foi um tema de um trabalho de TCC da Vanessa Pereira, que ela tinha trabalha lá numa coluna de destilação na Braskem, e ela tinha um rendimento, acho que é de butadieno, tá? E ela tinha um rendimento de 0,996 e ela queria baixar para 0,995. Então, ela fez todo um processo de simulação, tá? Onde o objetivo da simulação era baixar a pureza do produto de saída. Por quê? Porque a alegação dela é: por que eu vou estar botando, né, aumentando o refluxo, ou seja, obtendo um produto com maior pureza, se o meu cliente especifica como 99,5 uma condição ideal? Isso vai, então, aumentar meu rendimento de saída lá em cima e, consequentemente, eu vou ter, né, ganhos energéticos, né, e ganhos a serem dimensionados. Aí foi essa a base do trabalho dela de TCC. E ela conseguiu, provou lá, foi bem bacana, inclusive ela conseguiu reproduzir as condições depois na coluna, de forma real, né, na coluna dela. E satisfação dela, satisfação da empresa, né, que sem risco ao processo conseguiu aí estar especificando matéria-prima, né, com o menor gasto energético possível, tá? Então, veja aqui, ó, 0,74. Tá? Então, o que acontece? Ó? Nós, então, conseguimos obter uma pureza, né, depois de várias tentativas. Então, tá? Corrida 13. Então, entrando com 1.000, 0,65, 40 pratos, alimentação no fundo lá da coluna, com refluxo de 3. Então, a gente tem o quê? Uma pureza aí de 0,75 de topo,
com 86 quilomols hora saindo, né? Desses 86 quilomols, eu consigo, então, processar numa segunda coluna, né, 86, 0,75. Então, aumento ela um pouquinho maior a coluna, então de 40 pratos ela passa a ter 60, alimentação lá no 55º, bem no fundo, próximo ao fundo, com uma razão de refluxo maior. Então, para sair 2,46 kmol hora. Então, dentro daquela lógica que a gente trabalhou, tá? Então, deixa eu pegar a aula 16. Bom, vamos fazer um intervalo, que daí eu já preparo aqui, na próxima aula eu só apresento os resultados, porque agora é só fazer a conversão de quilomols para quilo, e a gente poder obter lá aquelas 2 toneladas e definir quanto tempo a gente precisa de processamento, tá bom? Então, a gente faz o intervalo e a gente retorna 9... Agora tem 8 minutos. 9:05. 9:07, para ser mais preciso. Então, deixa eu só parar a gravação aqui.